Olá, tudo bem? Hoje vamos a mais um vídeo no Escafandrista Filosófico sobre filosofia. E nada melhor para começar, né, esse canal, os vídeos iniciais, que começar com aquela pergunta, né, para que filosofia? Pois então, para falar sobre isso, eu vou fazer uma contraposição que muitas pessoas fazem, né? Para dizer que não precisam da filosofia. Muitas pessoas dizem que têm conhecimento, uma sabedoria prática da vida. Aprendi com a vida, como se diz, né? Em várias áreas do conhecimento, na alimentação, na nutrição, na medicina, no cuidado de si mesmo, né? E dizem que aprenderam essa sabedoria aí, essa sabedoria prática da vida, em conversas, tendo atenção às suas práticas diárias, buscando pela internet, e que esse conhecimento é suficiente para realizar, né, aquilo que ela tem como valor, seja a nutrição, seja a alimentação, seja uma medicina própria, seja o autoconhecimento. No entanto, se essa pessoa quiser saber mais, né, além do que ela já consegue por si própria, sobre alimentação, nutrição, medicina ou conhecimento sobre si própria, normalmente ela vai consultar outras pessoas, se não for o suficiente, ela vai consultar, de alguma forma, nem que seja no YouTube, um especialista sobre essas questões. Por que ela vai fazer isso? Porque essa pessoa que ela vai procurar, um especialista, de alguma forma estudou de uma forma mais específica as questões sobre a nutrição, alimentação, medicina, autoconhecimento, seja o que for. E por isso essa pessoa que se especializou nesses assuntos tem uma abrangência maior de conhecimento do que a própria pessoa que está procurando as informações, né, esse conhecimento. Então, de certa forma, é óbvio que essa pessoa que aprendeu as coisas na prática da vida, né, a sabedoria da vida, tem uma abrangência de conhecimento interessante, mas o seu horizonte de práticas e conhecimento é relativo, o seu horizonte de práticas é relativo à abrangência do conhecimento que ela tem sobre essas coisas. E esse conhecimento é mais limitado do que do especialista que estudou sobre isso. Essa pessoa tem a sabedoria da vida, a prática da vida, não consegue ir além daquilo que a sua sabedoria prática de vida lhe dá através do conhecimento que ela adquiriu através, né, das suas interações. Falta a ela um conhecimento de como ter melhores práticas daquilo que ela já tem. É por isso que ela procura uns especialistas. Muitas vezes, ao invés de procurar lá uma questão de doença, a vovó, que por sabedoria prática se usava emplastro para tudo, e que muitas vezes funciona até certo ponto, essa pessoa vai procurar, além da vovó e suas medicinas caseiras, um especialista, mesmo que seja especialista em medicinas caseiras, mas que tenha estudado a mais sobre isso. Então, esse conhecimento especializado da universidade, ou cursos de especialização, né, de alguma forma, dão uma capacidade maior de conhecimento para aquelas pessoas que procuram essa especialização. Uma capacidade maior de conhecimento para terem melhores práticas na sua vida. Um engenheiro, né, nós podemos conhecer um tio, um parente, um amigo, que sabe fazer muro, mas quando a gente quiser fazer a nossa própria casinha, normalmente a gente vai procurar um engenheiro especialista, até para poder avaliar o conhecimento desse amigo, desse tio que quer fazer a nossa casinha. Porque um engenheiro especializado, ele tem uma capacidade de leitura da realidade da engenharia melhor, mais abrangente do que nós e aquele que tem uma sabedoria prática. Então, uma especialização em alguma área, ela nos dá uma melhor leitura ou interpretação da realidade. E aqui eu me lembro eu vou ler um pedaço aqui de um livro aqui, que diz assim, qual é a diferença crucial entre um agricultor científico e aquele agricultor empírico? Ele vai dizer assim, a diferença crucial é que um agricultor científico sabe explicar exatamente
Por que razão algo plantado num local vai crescer e no outro não? Ao passo que um agricultor empírico sabe apenas que naquele local cresce e no outro não. Empírico e científico aqui podemos colocar como aquele que tem a prática da vida e aquele que procura um conhecimento mais especializado. E essa é uma diferença, às vezes, crucial, né, para as nossas práticas diárias. E agora, então? E a filosofia? Bom, quando nos voltamos para a filosofia, parece que, por ela não ter nenhum produto tão evidente, né, um produto material, digamos assim, como a engenharia, a nutrição, a medicina, a pessoa que conversa ou lida com a ética, por exemplo, ou sobre o conhecimento, ou sobre autoconhecimento no dia a dia, ela dá por suficiente que essas questões elas são alcançáveis com a vida prática que as pessoas têm. As pessoas conseguem lidar. Para que estudar filosofia para falar sobre ética? As questões do comportamento humano, hoje, muitas vezes, as pessoas já consideram que são psicólogas, né? Já falam sobre comportamento, sobre doenças mentais, sobre o bem viver, porque a prática da vida já disseram para elas que elas já têm o suficiente, podem falar sobre isso. Já desenvolvem teorias sobre o comportamento humano, através da sua própria experiência. No entanto, uma pessoa que lida ou conversa sobre ética, por exemplo, no dia a dia, seja uma ética aprendida na experiência, ou de um cunho religioso, ou outro que seja, ela não é especialista em ética. Se ela tiver um dilema moral em sua vida, ela poderia procurar um filósofo, porque a filosofia é a especialização de assuntos humanos em várias perspectivas e relações do humano consigo mesmo, do humano com o mundo e do humano com outras pessoas. E a ética é, por exemplo, uma dessas disciplinas. E a filosofia não vai estudar somente a ética A ou B ou a ética religiosa, ela vai estudar de forma abrangente todas as éticas que ela tem registrada no Ocidente, por exemplo, há mais de 2.500 anos antes de Cristo. Então a filosofia, ela é uma especialização do pensamento abstrato, a partir ou em relação do homem e o mundo, o homem consigo, o homem com outros. Assim como a engenharia é uma especialização da construção, a medicina da saúde, a matemática dos cálculos, a nutrição da alimentação, a fisioterapia da regeneração muscular e física. A filosofia também é uma especialização do pensamento abstrato, que vai trabalhar a partir dos conceitos e da melhor definição dos conceitos sobre ética, epistemologia, política, estética, autoconhecimento. Então, estudar filosofia é para melhorar a nossa interpretação das nossas próprias práticas pessoais. Quando se faz filosofia, se aumenta a capacidade epistemológica do conhecimento de melhor avaliar as nossas próprias realidades, as realidades que estamos inseridos e as nossas relações. Assim, ela propicia ou dá a condição de possibilidade de termos um melhor bem viver. Nesse sentido, por isso, no Brasil ainda não, mas em alguns lugares do mundo já, algumas instituições estão preocupadas com questões mais abrangentes de relacionamento com o mundo, empresas, instituições, elas já têm na sua equipe um profissional de filosofia. Porque ele é o profissional que estudou especializadamente questões sobre ética, sobre ecologia, sobre relações do mundo. Ele é especialista nas relações humanas de mundo. Assim como as escolas têm pedagogos profissionais para o ensino. A filosofia gera profissionais do pensamento abstrato e conceitual que lidam diretamente com as nossas práticas na realidade. Quanto melhor concebermos os conceitos e os pensamentos abstratos que envolvem nossa prática, melhor prática teremos. Aliás, não é assim em todas as profissões. Qualquer uma que seja, se eu quiser melhorar minha profissão, vou ter que estudar um pouco mais sobre isso, sobre os conceitos da profissão, para melhorar a prática. Se eu quiser ser um marceneiro, se eu quiser ser um mecânico, tem uma parte teórica fundamental para compreender a prática, e a parte teórica continua sendo estudada por teóricos da mecânica e da física, para melhor compreensão de como
praticar melhor a minha profissão. Na filosofia não é diferente, só que a abrangência dela é a nossa vida, as nossas relações com a vida, com a gente mesmo e com os outros. Mas parece que como a filosofia não tem esse produto material evidente, que ela fala sobre nada, que ela não está conectada com a realidade ou com a prática da vida. E é justo o contrário. Bom, tem filosofias que trabalham com a metafísica, com a teologia, com a metaética? Tem, claro que tem. Assim como tem matemáticos que trabalham com matemáticas avançadas, e a física também, mas foi graças a matemáticas avançadas que a teoria da relatividade geral de Einstein foi e ainda está sendo comprovada até hoje. Algum momento ela vai ter uma prática na nossa vida diária. Então, para o melhor viver, para a melhor interpretação de nós mesmos, de nós com o mundo, de nós com as outras pessoas, a filosofia é por si a melhor disciplina. Um filósofo poderia ajudar as pessoas a pensar melhor sobre elas mesmas, sobre suas relações com o mundo. Não é à toa que hoje, inclusive, existem terapias filosóficas. Heideggerianas, sartreanas, filosofia clínica, aconselhamento filosófico, mais ainda aplicadas à vida diária, ao nosso mundo cotidiano. Mas aí então tem aquela outra questão, né? Tem muitos filósofos que falam, mas não praticam essa filosofia, né? Alguns até. É verdade, Sêneca já reclamava isso. Ele achava que isso, de certa forma, estava errado, porque na filosofia grega antiga, a filosofia é uma forma de vida. As escolas filosóficas era para a gente melhor buscar a nossa felicidade, nossa serenidade, nossos prazeres da alma, né? A elevação da alma, muito bem. Mas também isso não é um argumento contra a filosofia, porque pode haver, por exemplo, médicos que sabem muito sobre saúde, e ao mesmo tempo não pratiquem tudo isso, todo esse conhecimento que eles têm na sua vida diária. Existem médicos que comem sal, açúcar refinado, não fazem exercício, são obesos, mas isso não invalida o conhecimento especializado que eles têm. Nem todo conhecimento teórico vira a prática da vida, mas isso não invalida o conhecimento que eles têm a respeito dessas questões teóricas. Então, assim também, nem todo filósofo consegue praticar ipsis literis como a sua filosofia, a sua teoria filosófica do bem viver, que ele estuda, ele consegue colocar na sua vida diária. Mas isso não invalida a especialização sobre essas questões que ele tem, que ele possa ser um agente especializado ao falar sobre essas coisas. Essa exigência, né, de uma forma que tudo que se pensa e se fala tem que se praticar, é uma forma de moralismo meio reducionista, né? Um moralismo reducionista, né? Ao dizer que tudo que as pessoas falam ou pensam, elas têm que praticar. Não, né? Porque várias práticas das nossas vidas têm outros valores envolvidos, a gente conflita entre questões de valores. Então, nem tudo a gente consegue colocar em prática, mas a gente pode sim falar sobre isso, né? E ser considerado naquilo que fala, porque o filósofo é o cara que estuda sobre essas coisas. Então, essa perspectiva filosófica da ética, da epistemologia, da política, da estética, da metafísica, do autoconhecimento, ela é importante para quem deseja um bem viver mais abrangente. Para essas pessoas, viver somente não é o suficiente. E é isso que se dizia na Grécia Antiga. A gente nasce e vai vivendo, a rodo. Vamos lá, vamos vivendo, vamos tendo filho, vamos trabalhando. Não, peraí. Nós temos que estudar para viver. Se estuda para fazer uma casa, se estuda para fazer um barco, se estuda para guerra, se estuda para arco e flecha, se estuda para ser administrador de empresa, se estuda para tantas coisas. Não se estuda para viver? Não, se estuda para viver. Não para viver, se estuda para bem viver. E aí que entra a filosofia. E ali, né, várias escolas filosóficas tinham, claro, as suas teorias e as suas doutrinas filosóficas do bem viver. Mas todos tinham a mesma ideia. O bem viver não acontece naturalmente na vida prática. O bem viver é o resultado de um estudo que acompanha a prática, e a prática que revisa a teoria que ajuda na prática. A vida prática, ela impõe seus limites do pensamento. Então, é importante pensar a vida e as suas práticas na vida. E por isso a filosofia grega, e hoje a nossa, ela não precisa nem estar apartada da vida. Ela é uma maneira especializada e abrangente
para podermos interpretar melhor nossas relações com o mundo, com a gente mesmo e com os outros, através de uma melhora conceitual, de a gente melhor refinar nossos conceitos sobre todas essas questões nas quais a gente vive. Então vai ver que é por isso, né, que Platão, lá na sua República, ele só aceitava para governante da República que fossem filósofos. Por quê? Né? Com a filosofia grega antiga, como eu falei agora, encarava, né, a filosofia como uma prática de vida, e na filosofia grega antiga a política era o campo da efetivação da ética. Então, para ser um político, eu tenho que antes estudar a ética. E quem é que estuda a ética? Qual é o campo de conhecimento da ética? A filosofia. Os filósofos estudavam a ética. Então, somente o filósofo pode ser governante, pois ele é o especialista do estudo sobre a ética. E a política era para eles, né, o contrário de hoje, o campo de extensão da prática da ética, da prática ética. Então, mais uma vez, é a noção que a filosofia não está apartada da vida prática, justo o contrário, nem das questões do cotidiano. Mas ela dá outra abrangência, ela dá outro horizonte, aumenta o horizonte de capacidade de interpretações dos conceitos e das nossas relações com o mundo. Outro nível de relação consigo mesmo, né, e com os outros e com o mundo. Né. Finalizar aqui, né, tem um outro livro interessante aqui, que depois eu vou colocar na descrição, né, vai estar na descrição, que é muito interessante, que é de Gonçalo Palacios, é de como fazer filosofia sem ser grego, estar morto ou ser gênio. Né. Ele dá uma chacoalhada nos próprios filósofos para repensar a própria filosofia e o filosofar. E ele diz aqui na página 12, afirmo que é a atitude perante as coisas que nos permite ou não filosofar. Sem essa atitude, jamais iremos filosofar. Se acharmos que não podemos fazê-lo por conta própria, certamente não o faremos falando grego, latim ou sânscrito. Filosofamos na medida em que, tendo uma certa atitude, pensamos como meros seres humanos, não por falarmos esta ou aquela língua, estarmos ou não neste ou aquele contexto histórico. Então, o filosofar, né, todos, né, temos intrinsecamente, digamos assim, a capacidade, as condições de possibilidade de filosofar. Quando adentramos a essa atitude filosófica, às vezes precisamos de ajuda de especialistas que nos ajudem a conseguir saber quais os caminhos que a gente possa ter para efetivar o que nós queremos filosofar. Quando perguntam para mim, Fernando, eu quero fazer filosofia, o que eu leio? A primeira coisa que eu pergunto é qual é o seu interesse na vida? Sobre o que você se interessa? A filosofia fala de tudo. Às vezes fala, inclusive, mal. Mas só sei isso porque tive que ler os outros, né, ao redor deles. Então, a primeira pergunta que eu faço, o que interessa a você? Qual é o seu assunto de interesse na vida? É política, é ética, e dentro desses campos tem campos mais específicos. A partir do interesse próprio, da própria vida, das próprias paixões que temos pela vida, ou das indignações ou indagações que temos pela vida, é que a gente abre o nosso caminho para filosofar, para essa atitude filosófica, né, do questionamento, da crítica, do autoconhecimento, da ligação moral, ética que temos conosco, nós mesmos e com os outros. Então, a partir das suas próprias paixões, a partir das suas próprias indagações, a partir das suas próprias indignações, é que se adentra a filosofia. E aí a gente pode perguntar academicamente ou não academicamente, as pessoas que estudam a filosofia de forma especializada, quais melhores caminhos, livros, autores, depois a gente pega o fluxo e faz pela gente mesmo. Né? Então, eu queria só deixar esse recado, né, que a filosofia e o filosofar têm implicações diretas, às vezes indiretas, mas vai chegar a ter, a respeito das nossas melhores práticas e interpretações do mundo, de nós mesmos e da relação com os outros. É uma questão de a gente começar a pesquisar os assuntos que nos interessam e nos fazem a gente, como diz o antigo filósofo, nos admirarem, no sentido de admirar para querer saber mais. Muito bem, então queria agradecer aqui mais esse tempo
e vou deixar na descrição ali esses 2 livros aqui que eu peguei certas partezinhas, que já vale a pena para alguém, né, quem quiser saber sobre filosofia, e podem também botar nos comentários assuntos de interesse que queiram que a gente converse aqui. Eu digo a gente porque eu eu sou um especialista em filosofia, então a especialização requer que a gente tenha uma área de atuação maior, ou áreas, né, mas não todas. E nos pedidos, de repente, de fazer que fizerem sobre alguns assuntos filosóficos dos quais eu não tenha essa especialização, eu vou trazer alguém aqui que possa falar para vocês. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.